Então, a conclusão parece ser, então vou fazer o quê? Se matar, nada vale a pena, nada traz sentido? Ele chega a essa conclusão. Apesar dele chegar nessa conclusão, nesse desânimo só, né? Mas ele mesmo assim, que é o ponto 3, ele vai dizer que nós podemos tirar o maior proveito de uma vida sem sentido. Aí sim, ele fala, não, podemos sim. Então tá bom, vamos ver agora como que a gente pode aproveitar esta vida aqui nesta vida, né? Na ótica do Salomão. Então Salomão descobriu que a vida humana, se é só o que existe aqui, a vida, é a vida mesmo aqui, não tem sentido algum, mas ele não pode deixar de mostrar que, mesmo sob essas circunstâncias, tanta limitação de coisas tão que não fazem sentido, que algumas ações, né, algumas escolhas são melhores do que as outras. Ele vai chegar nessa conclusão. Olha só a cabeça do Salomão. Bom, tá certo, conclui tudo isso, tudo é vaidade. Mas mesmo assim, ele reconhece, existem algumas ações, algumas atitudes, algumas escolhas que são melhores do que as outras, tá? E aí do capítulo 7 até o capítulo 12 é o que ele vai tratar. E vamos dividir de novo aqui esse segundo bloco, tá bom? Então, capítulo 7, verso 1 ao 12, ele vai falar sobre as melhores escolhas que a gente deve fazer, aquelas melhores que a gente pode fazer. É interessante, irmãos, que é assim, Salomão ele fala, faça a melhor escolha. Aí a gente às vezes faz uma escolha na vida, com quem eu vou casar, qual é a igreja que eu vou congregar, né? Que casa que eu vou morar, qual emprego que eu vou escolher, ou decidir, qual profissão e tal. A gente vai fazendo escolhas. Aí a gente vai vendo ao longo, né, das escolhas que não foi aquela melhor escolha. Quem de nós já não olhou para trás e falou assim, rapaz, se eu pudesse voltar atrás, eu escolheria outra coisa? Não falo escolheria outra mulher nem outro homem, tá? Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Os casais já olham pro outro assim, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de outra escolha, porque escolheu, está escolhido e vamos para frente. Melhora esse negócio aí, em nome de Jesus e bora. Tem escolhas que elas não podem ser revogadas, não. É essa aí, tá certo? Não, tá certo. O que Deus uniu é o melhor pra gente, né? Sem dúvida, claro. Todo casamento é de Deus, né, Douglas, Tatiana, os irmãos? Todo casamento é de Deus. No sentido assim, que são duas pessoas, claro, começando a vida e tal, elas decidiram casar, Deus abençoa o matrimônio. O matrimônio é bênção para a humanidade, não é só para os crentes, não. Né? Então pode ter sido o padre que casou, pode ter sido o rabino que casou, pode ser lá o pai de santo que casou. O casamento é diante de Deus, o matrimônio é de Deus. Né? O matrimônio em si é uma instituição criada por Deus e abençoada por Deus. Ah, casei e não era cristão, é abençoado por Deus. Né? Ah, aceitaram os dois Jesus, nosso casamento não foi abençoado? Foi. Então o casamento é de Deus. Então escolheu casar aí com fulano, com cicrano, toca o barco, melhora o negócio e vamos lá, né, melhorar esse negócio aí. Mas eu estou falando que a gente tem muitas escolhas. Ah, nossa, eu devia ter escolhido tal profissão, devia ter escolhido fazer tal negócio, devia ter escolhido, sei lá, tal emprego, né? Não aquele lá, olha só o que aconteceu e tal. Enfim, são escolhas que a gente faz e mais pra frente a gente vai entender, não foi a melhor escolha. Mas, de repente, a gente não consegue fazer a perfeita escolha. E não é essa a questão, a perfeita escolha. Tem escolhas que a gente faz porque é o melhor que temos no momento. É o que a gente consegue chegar, não é? Então, assim, eu sempre escolhi as coisas corretas, certas, melhores? Claro que não. Muitas vezes é o que eu tinha, como entendimento, né? Eu até poderia fazer outra coisa, mas fiz aquilo. Mas você fez, André, sempre você fez assim, foi certo? Foi assim na mosca? Não. Mas muitas vezes no momento é o que eu tinha como melhor de escolha, no meu entendimento, na minha maturidade, enfim. É uma série de coisas que determina para que a gente faça as escolhas aí. Então, assim, o que Salomão diz é que a gente precisa pensar nas escolhas. É o que a gente precisa, na verdade, avaliar tudo que a gente consegue avaliar mesmo nas nossas limitações e nunca tomar escolhas impensadas pelo calor das emoções,
pelo brilho dos olhos, né? Então lembra de Ló e Abraão, né? Como que Ló escolheu, qual foi o critério que ele escolhe para onde vai? O que seus olhos viram, as campinas que pareciam, os campos assim, parecia o paraíso, e não era, né? Tanto é que a vida dele lá deu ruim, que foi Sodoma e Gomorra para onde ele foi, quer dizer, uma cidade totalmente corrompida, um negócio terrível. Então, uma escolha apenas por uma aparência. E a gente precisa entender que escolhas precisam ser feitas, e tem escolhas na vida que tudo bem, você consegue remediar. Tem outras, amados, que você vai colher consequências, sequelas para o resto da vida. E não tem lamentação não. Acabou, tem escolhas que elas são irremediáveis, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com algumas escolhas, porque outras até podem ser revertidas e outras não. Então, Salomão ele fala que a gente tem que fazer as melhores escolhas, aquela que a gente puder. O capítulo 7, verso 13 e 14, olha só. Capítulo 7, verso 13 e verso de número 14. Diz assim: atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele, né? Então veja como Deus faz as coisas e procure adaptar a elas. Não adianta lutar, né, contra as leis da natureza. Então, alguém pode endireitar o que Deus fez torto? Não podemos. A gente não pode muitas vezes alterar uma realidade que é muito maior do que nós. Alguém pode mudar a natureza, a criação de Deus, ou alguma questão, isso nós chamamos de fatalidade, né? Então o que Salomão diz aqui é que a gente tem que tomar uma atitude fatalista, e muitas vezes não tem como alterar algumas realidades, então a gente se adapta a elas, né? Tem coisa, o que Salomão está propondo aqui é que a gente possa ser modelado, né, com aquela situação. Tem situação, não vai mudar, ponto final. Pode jejuar, pode orar, pode decretar, determinar, que tem uns que é assim, né? Eu profetizo, eu determino, eu decreto, e não vai mudar. Tem coisas que não vai mudar, nem pessoas que não vão mudar, inclusive. E Salomão está propondo, se adapta, né? Então cuidado, que a gente às vezes vai viver frustrado para o resto da vida, pensando que pode mudar algumas questões, e muitas questões nós não podemos mudar. Eu não vejo como falta de fé, eu vejo muitas vezes como uma maturidade de entender que nós temos que conviver com algumas questões o resto da vida, né? Então eu sei, se mudar, ótimo, e se não mudar, eu não vivo frustrado. Eu tenho algumas limitações na minha vida, né, que eu falo, poxa, isso aqui bem que podia mudar, mas eu acho que algumas não vai. Eu falo, André, mas você não tem fé? Não, eu tenho fé, inclusive tenho fé para conviver com isso e não ser frustrado. A gente não vai conseguir mudar, né? Sim. Não vai ter fé que não vai mudar, né? Mas a gente vai conviver até isso nos arrebatar, né? Exato. Eu acho que muitas vezes a gente é ensinado de uma maneira desequilibrada, né? Porque há o estímulo da fé, há o exercício da fé no sentido que a gente acredita que Deus pode reverter toda e qualquer situação. Eu não duvido do poder de Deus, eu não descreio do poder de Deus, mas eu não sei exatamente o que Deus vai fazer, qual é a sua vontade perfeita, né? Então eu não sei. Então, ao invés de eu viver frustrado e muitas vezes desanimado, né, por não ver algumas mudanças, eu acredito que Hebreus capítulo 11 vai nos dar o equilíbrio, porque Hebreus capítulo 11 fala da fé, a fé de pessoas que venceram situações adversas, realizaram milagre, fizeram coisas extraordinárias, gente que foi assim, os heróis da fé, né, como diz o capítulo 11. Mais o capítulo 11 até o verso 33 para o 34, porque para o 34 diante vai falar de outros heróis da fé que tinham fé igual, né? Ou seja, também eram homens assim que viveram, né, de uma maneira extraordinária, porém esses homens eles tiveram fé para conviver
com todas as dificuldades sem alterá-las positivamente. Morreram ao fio da espada, viveram como errantes, passaram fome, frio, nudez, foram cerrados no meio, martirizados, não escaparam, não tiveram livramento. Está lá no capítulo 11. Então a gente percebe que tem dois aspectos da fé. A fé, ela tem um resultado que é vencer positivamente e alterar realidades, né? E o outro aspecto da fé é que mesmo que essas realidades não sejam alteradas, as pessoas também convivem e vivem de uma maneira a servir a Deus sem se tornar amargurada, frustrada, decepcionadas com Deus. Então a gente percebe o equilíbrio da fé aqui. Como a gente não sabe exatamente a perfeita vontade de Deus em todas as coisas, então tem algumas coisas que a gente entrega a Deus e toca o barco. Pede graça a Deus. Paulo orou a Deus: Senhor, afasta de mim afasta de mim, eu estou misturando as bolas, né? Ele falou: tira de mim esse espinho, né? O espinho na carne. 3 vezes ele orou. Ou seja, insistiu na oração, para que aquela aflição, aquela dificuldade da sua vida, aquilo Deus puder, e Deus podia, Deus tinha poder? Claro que tinha. Só que Deus disse: não vou tirar esse espinho. Você vai conviver com isso o resto da tua vida. Né? Não se sabe o certo que era, mas com certeza é uma ação satânica contra a vida de Paulo. E Deus disse: não vou tirar não. A minha graça te basta. Olha só. Embora Deus não revertesse a situação adversa, mas Deus ia dar recurso para que essa pessoa caminhasse na sua presença. E isso muitas vezes vai acontecer. E o Salomão, ele vai falar: tem coisas que a gente não altera. Pode você mudar o que Deus fez torto? Pode ir contra a natureza? Pode reverter? Não posso. Então, né, vamos lá. Capítulo 7 ainda, verso 15 ao verso de número 22, 7, 15 ao 22, ele vai falar para evitar os extremos, tá? Ser uma pessoa equilibrada, ó. Capítulo 7, 15 ao 22. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não sejas demasiadamente, muito, assim, exageradamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de tempo. Bom é que retenhas isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há um homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco aplique o seu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste outros. Olha o equilíbrio que ele fala que é para a gente ter. Pessoas moderadas, temperadas, evitar os extremos, sabe, irmão? Vida de muitas... Tem gente que é tão santa, tão santa, que ela é antissocial. Sabe aqueles religiosos, aquelas pessoas chatos, que a gente fala. Tem os xiitas e os chaatos, aqueles extremistas da fé, aquele povo que é muito santo, muito extremo, ferro e a fogo, 880. Não é assim, A vida exige um equilíbrio, exige um tempero, não ser extremo, irmão, nem para um lado e nem para o outro. Também para o outro lado, relaxando, não é o caminho. Então o caminho é o equilíbrio das coisas, tá? É o que ele fala aqui, para não ser... Tem gente que é muito sábia, já viu essas pessoas muito sábia, sabe de tudo, não dá nem para conversar com ela, de tudo ela entende, de tudo ela sabe, de tudo ela tem uma opinião. Eita, meu Deus, nos livra de ser assim e nos livra dessas pessoas, porque ninguém aguenta gente assim, não, Equilíbrio nas coisas, é o que a gente precisa, amados, tá bom? Capítulo 7 ainda, do verso 23 até o capítulo 8, verso 1, ele diz assim: seja sábio e evite a insensatez. Capítulo 7, do verso 23 até o capítulo 8, ó. Tudo isso, verso 23, tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda está longe de mim. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquiri buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios.
Doideira. E eu achei uma coisa, verso 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Verso 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre mil achei, eu. Mas uma mulher entre todas estas não achei. Vede isto tão somente. Verso 29. Achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Ele está propondo aqui que a gente não busque a sabedoria, busque o conhecimento, o entendimento das coisas e evite as loucuras, evite as tolices, as imprudências, o equilíbrio, irmãos. A gente precisa... Tem um hino aí, não sei se vocês conhecem, né? Um hino muito conhecido e antigo, ó. Vai dizer o seguinte, deixa eu ver se eu lembro a letra aqui, né? Toda pedra, toda flor tem espinhos, você pode se arranhar, todo caminho tem pedras. Vocês lembram desse hino, não? Não é hino, não, tá? É preciso saber viver, né? É preciso saber viver, né? É um hino aí que cantavam muito tempo atrás e regravaram aí. Então, assim, a gente precisa buscar saber viver, né? Ter a sabedoria de lidar com as coisas, de discernir as coisas. Então, é viver de uma maneira equilibrada, né? Então, no caminho tem pedras e a gente precisa remover essas pedras. As rosas têm espinho e a gente pode se machucar nelas. Então, buscar a sabedoria e evitar as tolices, né? Então, tem um hino aí que é interessante. Não é no meio gospel, mas é interessante, né? Vocês já viram, né? Então, vamos lá. Capítulo 8, verso 2 até o verso 10. Capítulo 8, ele vai falar para se submeter às autoridades. Irmãos, tem gente que é revoltada com tudo e contra todos que de alguma maneira exerce sobre ele algum tipo de autoridade. E não é assim, a gente precisa ter equilíbrio nas coisas, né? Tem gente que é assim, um rebelde sem causa, é rebelde, rejeita todo tipo de autoridade. E o Salomão, ele vai falar sobre essa realidade que o sábio, ele precisa se submeter às autoridades. Claro, se não for uma autoridade despótica, destrutiva, que nos leve para longe de Deus. É o que o Pedro, né? Lá em Atos vai falar que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fato. Então, a gente não vai submeter a uma autoridade que nos obrigue a pecar contra Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a ideia da autoridade, tem gente que não aceita ninguém dando ordens para ele, orientando ele, né? Pessoas que estejam, de alguma maneira, conduzindo a vida dele, sejam líderes na igreja, sejam patrões numa empresa, sejam autoridades mesmo do Estado. Tem pessoas que são revoltadíssimas, né? São rebeldes mesmo, assim, gente revolucionária, né? Quer ser autônoma sobre tudo e sobre todos, e não é bem assim, né, amados? O princípio de autoridade, inclusive, deve vir da família, onde os filhos têm que entender que os pais são autoridade. Por aí começa o respeito aos mais velhos, respeito aos professores. Então a gente vê muita rebeldia, né, jovens e adolescentes e a sociedade, porque na verdade os pais não ensinaram, né, e nem os pais se colocaram como uma autoridade. Eu não estou falando de gente que oprime as outras, não é isso, tá? Mas gente que de fato é autoridade. Nós temos um princípio de autoridade, né? Claro que a gente vai entender que isso tem que ter um equilíbrio, tá? Então, capítulo 8, verso 2 ao 10, ele fala isso. Capítulo 8, verso 11 ao 13, ele vai dizer uma coisa bem básica: seja temente a Deus. Básica, mas nem tão natural, né, para nós, porque muitas vezes a gente não teme a Deus. Lembra de Provérbios? O que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, é reverenciá-lo, né? Ele começa então aqui, de alguma maneira, a introduzir alguma coisa em relação a Deus, que até agora era muito na terra aqui, né? Então ele começa, poucas vezes que ele fala, mas introduz Deus aqui, que a gente vai ver que essa é a tendência depois, até chegar no final do livro, tá? Então temam a Deus, capítulo 8, verso 11 até o verso de número 13, ele vai falar isso. Temam a Deus, reverenciem a Deus, respeitem a Deus, né? Capítulo de número 8 ainda, verso 14 e 15, aproveite as coisas boas que a vida oferece.
Então, ó, capítulo 8, versos números 14 e 15. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo também que isso é vaidade. Então exaltarei eu a alegria, porquanto o homem nenhuma coisa melhor tem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Eu acho que é por isso que os crentes às vezes comem e bebem tanto, né? E tal, né? Porque assim, acho que é isso, tem que fazer isso. Então, o que resta na nossa vida é isso. Então, vamos comer, vamos beber, vamos... Então, porque isso acompanhará no seu trabalho, o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Então, aqui, amados, o ensino, tem algum mistério aí, ó. Tem algum mistério aí que estão... A gente precisa ter um equilíbrio, como Salomão está nos falando. Irmãos, tem prazeres que são lícitos, são abençoadores. Né? A alegria de apreciar uma boa comida, um lugar bonito, ou seja, a gente precisa se alegrar aqui. Tem coisas legítimas, né, que Deus deixou para todos nós, para com equilíbrio, com sensatez, na medida certa, a gente desfrute disso, né? Então a gente precisa entender e ter esse equilíbrio das coisas. Então tem, como eu disse, tem uns religiosos aí que, meu Deus do céu, né? São pessoas assim, horríveis para viver, né? Para conversar, não sabe apreciar uma coisa bela, boa, né? Não sabe se alegrar em Deus degustando, por exemplo, uma comida, né? Indo em um lugar, vendo uma paisagem, assistindo um bom filme, lendo um bom livro, enfim, coisas legítimas que nós temos aí. O Salomão nos ensina isso. O capítulo... aproveitar a vida, né? Enquanto for possível. Capítulo 9, verso 1 ao 12. Capítulo 9, verso 1 ao 12. Então ele vai falar para aproveitar a vida enquanto for possível, porque a morte te espera. Não, estou brincando, né? À espera, a morte está à espera, né? Não é que a morte te espera, mas a morte está à espera. O capítulo 9, ele vai falar isso, então, né? Então se alegra, aproveita a vida. Eu não estou dizendo assim de uma maneira inconsequente, não é isso que Salomão está dizendo, mas ele está falando, aproveita a vida é curta, a vida é única, né? A vida, ela passa muito rápido, como a gente viu, um conto ligeiro, foi aula passada que a gente falou sobre isso, o Salmo 90, né? Então aproveita a vida, vive de uma maneira leve, né? Evita dormir brigado, evita algumas situações que ali você vai perder tempo. Aproveita, a vida é muito curta. O Paulo vai dizer aos Efésios, não se ponha a ira, né? O sol sobre a vossa ira. Então aproveita as relações. Irmãos, eu quando vou celebrar é uma palavra estranha, mas quando eu vou ministrar em um culto fúnebre, velório, caixãozão lá, povo chorando, defunto lá, né? Que aconteceu comigo aí 2, 3 meses atrás aqui, na minha igreja. Foi velar lá, me chamaram, essas horas o povo me chama para pregar, né? No velório. Aí lá vai eu lá. E geralmente eu tenho uma mensagem só, né? Não adianta agora lamentar não, né? Porque vem parente longe, aquele que não falava com o defunto agora parece arrependido. Ai meu Deus, devia te pedir perdão e não pedi. E agora, o que vai ser da minha vida? Vou carregar isso pro resto da vida? Vai mesmo, claro que vai. Porque desperdiçou a oportunidade em vida de fazer isso, né? Ai, devia ter abraçado mais, ai, devia ter beijado mais, devia ter conversado mais, devia ter falado que amava mais vezes que amava, né? Então, essa lamentação, amados, que o Salomão vai dizer, aproveita a vida enquanto está vivo. É uma coisa óbvia, mas que a gente muitas vezes não faz, né? E fica desperdiçando a vida que é curta e tudo mais. Então a gente precisa fazer isso, aproveitar a vida, fazer as coisas enquanto está vivo, porque ele vai falar aqui no verso de número 10, tudo quanto te vier à mão faze o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde tu vai, ele diz aqui, não há obra, não há indústria, não há ciência, não há sabedoria alguma. Vocês sabem o local geográfico nessa existência que é mais rico de todo mundo? Vocês sabem, amados? Onde fica? Os lugares mais ricos, onde reside, onde está a maior riqueza da humanidade. Vocês sabem? Se alguém souber, me responda aí. Eu vou falar para vocês, cemitério. É o lugar mais rico que tem. É isso mesmo, cemitério. Vou falar no microfone aqui, cemitério.
Lugar mais rico que tem. Sabe por quê? Lá no cemitério, lá tem livro que não foi escrito, nunca foi colocado no papel. Lá tem poesias que também nunca foram escritas. Lá tem música que nunca foram cantada. Lá tem muitas frases que nunca foram declaradas. Lá tem muitas pessoas que nunca abraçaram outras. Lá tem muito, mas muita riqueza que nunca foi expressada, compartilhada, foi levada para o túmulo. Tá tudo lá, na cidade do pé junto. Né? Lugar dos mortos, cemitério. As pessoas muitas vezes elas vivem essa vida curta e leva muita coisa, né? Ou deixa de deixar aqui como um legado para as pessoas e carregam consigo para a sepultura. Então a gente precisa entender, é na vida, é agora, irmãos, que a gente tem oportunidade, tá? Não vai dar tempo de eu continuar aqui, a gente já passou aí 1 minuto do nosso horário, eu vou seguir daqui então. Próxima aula ainda a gente vai falar sobre Eclesiastes. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.